iniciar, antes de ministrar algo para os nossos corações, que Deus já tinha falado ao nosso, um pouquinho sobre o nosso testemunho. Eu sou um natural de Fraiburgo, uma cidadezinha do meio oeste catarinense, agora deve ter uns 45 mil habitantes, 50 mil, e é conhecida como a terra da maçã, né? Ela já foi a capital brasileira da maçã, hoje perdeu o título para a cidade de São Joaquim. Então, eu venho de lá, aprendi a trabalhar na agricultura, na construção civil, marcenaria, carpintaria, mecânica, recepção de hotel, gerenciamento de recepção de hotel, compras e vendas. O que você imaginar, eu já trabalhei. Por que não dava certo, pastor Cássio? Você mudava tanto assim de emprego? Não. É porque eu comecei a trabalhar bem novo. Então, estava entrando em vigor aquela legislação que proibia a criança de trabalhar. Então, eu tinha dificuldade de ficar mais de 3, 4 meses no lugar, porque vinha a fiscalização e você tinha que trocar de emprego. Então, eu tive o prazer de aprender muito, tive a alegria de ter muitas oportunidades de aprender muitas técnicas, muitos recursos, que depois, na obra de Deus, eu fui exercer as funções e fui ver o quanto foi importante para mim. Então, aproveite todas as oportunidades que você tem. Lá na cidade de Fraiburgo, eu conheci a minha irmã, na verdade, ela casou com um rapaz que ele era motorista de uma banda, de um grupo que louvava a Deus. Não sei se vocês chegaram a conhecer o grupo musical de evangelismo Novo Rumo. Aqui em Joinville tinha os estúdios Novo Rumo. Então, o Misael, o Marcos. E eles me convidaram para mim ir trabalhar com eles para vender pastel. Eu não era crente, só por causa que eu tinha ligação com a irmã, que trabalhava com eles. Então, eu fui vender pastel para eles pagarem a viagem, porque eles não cobravam para ir cantar fora. Eles vendiam pastel e iam para lá. Então, eu fui vender pastel. Eu trabalhava já quase um ano e meio, entregando o jornal. Eu entregava 4 tipos de jornais. Entregava o Diário Catarinense, Correio do Povo, Gazeta Mercantil e Estadão de São Paulo. Então, quando demorava para chegar o jornal, eu trabalhava das 6 da manhã até às 18 horas, entregando o jornal. Era bem puxado. E foi uma experiência bem bacana, porque eu descobri muitas coisas sobre mim, porque eu estava na adolescência, então eu pude descobrir bastante do amadurecimento nesse meio tempo, e também sobre a administração financeira, porque eu precisei administrar os recursos para poder continuar trabalhando, porque eu gastava a metade do meu pagamento só para deixar a bicicleta andando. Para poder trabalhar, eu gastava metade do pagamento. Tá? Então, mas era a experiência que Deus estava me dando. Eu não precisava trabalhar, porque os meus pais dariam comida para mim, mas eu queria trabalhar. Era uma vontade que eu tinha de exercer uma profissão e ter experiência. Então, com essa faixa aí de 15, 16 anos, foi quando eu fui trabalhar com essa banda, e quando nós fomos viajar para a cidade de Belo Horizonte, lá não deu para montar a banca de pastel, então eu precisei sentar no culto e ouvir a mensagem. E era uma reunião de obreiros, não era um culto aberto ao público, mas por conta da banda eu entrei naquela reunião. Então ali eu conheci a Jesus, eu aceitei a Jesus, eu e uma pessoa embriagada. Nós dois ali na frente aceitamos a Jesus, e foi bem atípico para uma reunião de obreiros, e eu achei maravilhoso, agora eu vejo o quanto foi maravilhoso. Então, eu não cresci em um lar cristão evangélico. E muito de mim sempre foi uma sede grande de ter crescido num lar cristão evangélico para ter as experiências que hoje os meus filhos estão tendo. Então, eu fiquei muito feliz de hoje eles poderem estar desfrutando dessas experiências. Depois vieram o meu batismo em águas, que foi uma experiência bem bacana, por eu não estar num lar cristão. Hoje, quem aqui é batizado nas águas? Levante a mão. Quem é que levou a capa batismal para lavar em casa do seu batismo? Então, na minha época, você tinha que pegar a sua capa, levar para casa e lavar. Mas quem é que lava a roupa em casa, irmão? Geralmente é a mãe. E aí eu tinha que contar para minha mãe que eu tinha me batizado na igreja dos crentes. E aí eu estava meio assim, com medo de apanhar, não sabia direito o que ia acontecer. Fui lá e joguei a capa batismal, que não era num tanque assim bonito que nós temos assim para se batizar, era num açude de água barrenta, então uma capa branca num açude de água barrenta. E eu ainda levei para minha mãe lavar. Deixei lá no tanque, ó.
Dali a alguns minutos, parece que a mãe do Cris, lá do Todo Mundo do Cris, gritou lá, né? E aí, ela queria saber o porquê, que era aquilo. Daí eu expliquei. Daí ela disse, eu já sei o que é isso, eu queria saber o que você fez. Aí eu disse que eu tinha me batizado, ela disse, eu falei para você se cuidar. Mas agora eu vou ser responsável para você ficar nessa igreja. Então foi um negócio bem dinâmico assim, e aquilo que parecia ser tão perigoso, bem, enfim, foi uma bênção para mim. Mas, nesse tempo eu também recebi o batismo no Espírito Santo, e quem aqui não é batizado no Espírito Santo? Levante a mão. Todo mundo aqui é batizado no Espírito Santo? Quem não é, levante a mão. Temos, 3, 4, isso aí. Não é vergonhoso dizer que não é batizado no Espírito Santo. Vergonhoso é você ser batizado no Espírito Santo e não estar desfrutando de exercer aquilo que Deus te presenteou. E nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. E eu recebi o batismo no Espírito Santo, por mais que eu sapateasse e ficasse bravo com Deus que não recebi o batismo no Espírito Santo, eu recebi o batismo no Espírito Santo no meu quarto, com a minha cabeça entre o guarda-roupa e a parede, de joelho dobrado, enquanto o meu irmão jogava videogame no mesmo quarto. Ali eu recebi o batismo no Espírito Santo. Foi uma experiência muito linda, muito maravilhosa, porque eu estava ansioso de que fosse um culto avivado, maravilhoso, de congresso, onde eu receberia e sairia fazendo aviãozinho na igreja, cheio do Espírito Santo, e não foi desse jeito. Foi melhor do que isso. Foi eu e ele. E eu fiquei com medo de falar as línguas estranhas. E eu fiquei me contendo, mesmo que vinha, eu me segurava. E é engraçado isso, porque até eu já contei para os meus filhos, para o Isaac e para o Natan, eu contei para eles que 3 horas da manhã eu liguei para o vice-presidente da igreja e acordei ele. Estava com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. E eu disse para ele que eu estava muito preocupado, ele entrou em pânico. O que aconteceu, meu filho? Eu disse, eu estou com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Aí ele respirou fundo e me explicou. Tudo bem. No outro dia fomos para o culto, isso era uma sexta, foi no sábado, fomos para o culto, e eu fui cheio de novo do Espírito Santo, e alguém chegou até mim, colocou a mão no meu ombro e disse, pode falar, você já foi batizado antes no Espírito Santo, você já está cheio do Espírito Santo. E aí eu extravasei na presença de Deus e dei liberdade para que Ele operasse. Então, não peça por uma experiência maravilhosa, peça por uma experiência única, que Deus quer dar para você. Clame a Ele, seja cheio do Espírito Santo em todo tempo, em todo momento. Recebi também nesse tempo da minha adolescência, juventude, o dom de profecia, tive muita sede de evangelizar, tive o prazer de servir na casa do Senhor e tive uma experiência muito maravilhosa na casa do Senhor, que um dos primeiros serviços que eu desempenhei na casa de Deus, depois do som, já na adolescência, eu fui capinar a igreja. Lembro-me que foi um culto que tinha uma participação dos jovens e o pastor perguntou quem gostaria de capinar o terreno baldio que tinha atrás da igreja para fazer o estacionamento. E aí eu me lembro que teve uns 8, 10 que levantaram a mão, dentre eles eu. Mas eu levantei a mão porque o meu líder de jovem olhou para mim e fez assim, ó. Daí eu levantei a mão. Para minha surpresa, no outro dia, o único que apareceu para capinar fui eu, os outros 9 não. E eu nem tinha levantado a mão com vontade, mas tudo bem, fui capinar. Capinei no sábado. E como eu já tinha prática, eu acabei levando o eito muito além. Foi bem edificante. No domingo de manhã, como eu estava desempregado, um rapaz tocou em mim enquanto eu estava orando e disse, você precisa de um emprego? Eu tenho um emprego para te indicar. E no domingo mesmo, eu fui empregado, antes do meio-dia, logo após que acabou a escola dominical. Mas aí você começa a ver que às vezes você se entrega para Deus para fazer aquilo que foi necessário para a obra de Deus, e você vê que Deus cuida de você e sabe das suas necessidades. Talvez para você pode parecer até pequeno esse testemunho, mas para mim foi maravilhoso. Então, ali eu também aprendi e exercia para admiração ou susto de alguém. Eu também participava de atividades na igreja com jovens, além de evangelismo, lavação de carro e outras coisas mais, eu também fazia coreografia. Eu fazia coreografia, eu e mais uma meia dúzia de rapazes. Mas coreografia mesmo, não é ser o Jesus da coreografia, eu fazia coreografia mesmo. Mas não é aquele negócio de espacato, não sei o que lá, não era isso. Eu fazia coreografia junto com o grupo,
E era lindo Deus operando. Então foram experiências que Deus deu, porque eu queria ter muita experiência. Mas, como o pastor Castro não teve discipulado, eu me deparei novamente com o pecado. E eu não conseguia administrar a graça. Não conseguia entender que a graça, ela me inundaria sempre que eu me arrependesse das minhas falhas. E aí eu me afastei dos caminhos do Senhor por vergonha. Eu fiquei envergonhado e entendia que a casa de Deus era um lugar de gente santa, gente comprometida, de gente que queria morar no céu, e eu não tinha condições de ir morar no céu, e eu não queria contaminar ninguém. Essa era a minha consciência, a minha percepção. O discipulado faz muita falta na vida de uma pessoa. É necessário que você viva esse momento de discipulado para você aprender a discernir a fé, discernir a graça. E, acima de tudo, aceitar essa graça. E não achar que a graça só te alcançou no primeiro dia, quando você se decidiu por Jesus. Você precisa sentir a graça todos os dias. Perseverar para não cair no erro, mas deixar que a graça te alcance. E eu me afastei, fiquei quase 3 anos fora dos caminhos do Senhor. E um dia eu fiz um propósito que eu voltaria. Porque eu vivenciei no momento, não sei se vocês lembram do ataque às Torres Gêmeas. No dia do ataque às Torres Gêmeas, eu cheguei da escola, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e depois trabalhava à noite. E quando eu cheguei em casa, estava noticiando e eu vi o 2º avião ao vivo bater. A primeira coisa que eu pensei, afastado dos caminhos do Senhor, é: ou Jesus voltou, ou vai voltar. E eu não conhecia nenhum crente na cidade que eu morava para saber se eles tinham subido ou não tinham subido. E bateu um desespero, e eu não tinha coragem de ligar para alguém que era crente que eu conhecia, então eu fiquei naquela angústia, esperando um culto acontecer perto de casa para mim saber se os crentes foram ou não foram. Mas eu já estava contando que eu tinha ficado. Então, irmãos, eu propositei que eu ia voltar no primeiro culto daquele ano, eu ia voltar, e eu voltei aos caminhos do Senhor. E quando eu cheguei na igreja, foram 3 anos que se passaram, eu cheguei lá, tinha um pastor pregando. O nome dele é pastor Sérgio Melchior, que eu não conhecia. E eu cheguei naquela igreja, ele estava pregando, e ele fez o apelo, eu não lembro qual foi a mensagem que ele pregou, mas eu lembro que eu apanhei tanto. Na minha época, não sei agora, mas na minha época, os últimos bancos da igreja é o banco dos desviados. Não se ofendam aí, por favor. Mas os últimos 3 bancos eram os bancos dos desviados. E eu fui lá e sentei no último banco lá atrás. E alguém veio e disse para mim assim: vamos sentar conosco lá com os jovens era como se fosse no coral, assim, sentava ali, era a estrela da igreja eram os jovens e as crianças e adolescentes do outro lado. Então lá eram os jovens, e eu fui lá e não quis sentar com os jovens, eu continuei lá atrás. Vem a segunda pessoa, essa era a esposa do líder de jovem. Disse: Cássio, vamos sentar lá conosco? Eu disse: não, eu vou ficar aqui. Aí vem a terceira pessoa falar comigo, eu já comecei a ficar bravo. Daí a terceira pessoa era o líder de jovem. Ele disse: vamos sentar conosco lá no meio dos jovens? Eu disse: não, eu vou ficar aqui, mas já falei com um tom já meio áspero. E aí ele disse: então espere um pouquinho que eu vou buscar minha Bíblia e eu vou vir sentar com você. E aí ele foi e sentou comigo, ficou o culto todo lá comigo. Ele não fez pergunta, não fez considerações, nada. Estava lá o crentão desviado, ainda estava bravo. E aí quando o pastor fez o apelo, eu não esperei, porque eu fui para a igreja porque eu não conseguia mais viver sem Jesus, estar pleno na minha vida. E aí eu fui à frente. E quando eu cheguei à frente, o pastor Sérgio, para minha surpresa, ele perguntou: qual é o teu nome, moço? Hoje em dia, às vezes, nós não perguntamos, são anônimos que entram e saem e a gente não sabe quem foi. E ele perguntou, eu disse o nome, eu disse: eu sou o Cássio. Aí ele disse: ah, você é o famoso Cássio. Eu disse: hã? Pensei comigo: há muito tempo nós oramos por você. E ele não me conhecia. Essa igreja ora por você há muito tempo. E ele disse: hoje Jesus salvou o técnico de som dessa igreja. Foi a primeira vez que ele tinha me visto. Passaram-se alguns dias, eu fui ajudar no som em uma congregação, e uma irmã estava abrindo a porta da igreja, e o rapaz gritou para mim: ô Cássio, leva ou não leva essa caixa? Aí a irmã parou de abrir a porta, virou para trás e disse: quem é o Cássio? Eu disse: sou eu. Ah, você é o famoso Cássio. Há muito tempo nós oramos por você nessa igreja. Mas era uma congregação que eu não tinha ido no culto ainda.
Mas eu não sabia que os jovens amigos meus tinham espalhado o meu nome por todos os cantos e congregações para estarem intercedendo pelos afastados dos caminhos do Senhor, os enfermos, e o meu nome estava lá. 3 anos uma igreja orando por mim. E aí depois que eu casei, a minha esposa estava lembrando que alguém tinha dado um nome para ela orar, para que aquele jovem voltasse para a igreja. E ela pegou o papelzinho e estava escrito Cássio Rodrigo Rutz. E ela disse, há muito tempo eu orava por você e não te conhecia. Sabe o que é isso, irmão? É a igreja sentindo a dor do outro, sabendo que às vezes ele pode estar lá fora. Eu não sei se ele saiu porque quis, porque não quis, não me interessa, porque aquele que saiu, se afastou do Senhor, vai sempre ter uma desculpa se quiser dar. Assumir a sua culpa e dizer, eu tropecei, eu errei, eu fracassei, é um sinônimo de humildade e reconhecer a autoridade de Deus que tem para nos perdoar. Nós temos que parar de arrumar desculpa de que erramos por causa de fulano, por causa de uma correção, por causa de uma admoestação, por causa de qualquer outra coisa. Nós temos que parar de colocar a culpa no outro. Só vamos conseguir alcançar o perdão e a misericórdia quando nós reconhecemos a nossa falha e pedirmos a Deus o seu perdão. Aí nós alcançamos o perdão. Nós não precisamos justificar. Deus já conhece a natureza do nosso pecado. E então, irmãos, voltando aos caminhos do Senhor, eu lembro que o pastor Sérgio convocou a igreja para uma campanha de oração de 24 horas. 24 horas de oração, era no mês de fevereiro, e eu fiz uma campanha de oração e fiz 3 pedidos para Deus. Eu pedi para Deus uma esposa que tivesse uma chamada, porque eu tenho uma chamada. Eu pedi a Deus um emprego para que eu pudesse cuidar dessa esposa até a minha chamada se cumprir. E eu pedi um carro para mim poder andar com a minha esposa. Não foi um carro para mim rebaixar e andar mostrando para as outras meninas como se fosse uma metralhadora, atirando em todo mundo. Não. Eu pedi a Deus um carro para me levar minha esposa. E eu não pedi uma namorada, eu pedi uma esposa, porque eu queria namorar, noivar e casar. Eu não pedi uma namorada para me experimentar, se não der certo eu pego outro. Não, eu pedi uma namorada para me namorar, noivar e casar. Esse é o caminho correto. E então, numa escola bíblica dominical, eu estava sentado no primeiro banco, porque eu trabalhava a madrugada toda no hotel, das 23 às 7 horas da manhã, então eu estava, quando o vice-presidente vinha abrir a igreja, ele me acordava, que eu estava dormindo na porta. Ele me acordava e abria a igreja e eu entrava, daí terminava de dormir na escola dominical. Não, estou brincando. Eu sentava no primeiro banco, para mim poder prestar atenção, porque aí eu ficava perto do professor e eu me esforçava então para não dormir e ouvir a mensagem de Deus. E eu fazia isso todo domingo. Todo domingo eu chegava da madrugada do serviço e eu ia lá para a escola bíblica dominical. Porque se eu fosse em casa eu não voltava. Então eu preferia ficar 1 hora esperando na porta da igreja. E eu lembro que na leitura bíblica em classe, isso já tinha se passado 4 meses da campanha de oração, já estava no mês de junho, por aí, maio, junho. Nós fomos fazer a leitura bíblica em classe, eu li o primeiro versículo, que o jovem ficava de pé, lia o versículo, sentava, o outro lá atrás levantava, e de repente eu li o versículo, sentei. E aí eu ouvi uma voz que me fez tremer, e não foi a voz de Deus. E eu disse, essa aí é a minha esposa, nem sabia quem tinha lido. E dali para diante eu já não tive mais coragem de ficar de pé para saber quem era ou não. Foi maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Eu acho que daquele momento em diante eu fiquei dopado. Eu fiquei chapado naquele dia. Estou brincando, irmãos. Essa expressão ela pode ter uma conotação diferente. Não, eu fiquei realmente enamorado por aquela voz. Eu não sabia quem era. Mas aí, na hora que nós chegamos, porque os jovens voltavam para dentro da igreja, não sei se você já viveu isso, que daí encerrava a escola dominical, nós voltávamos para cantar um hino junto com os irmãos. Então nós voltávamos. E aí eu fiquei sentando e tentando descobrir quem era a voz. E aí eu escutei aquela voz e fiquei mirando para saber. E aí quando estava eu, uma jovem e a voz. E aí eu fiquei ali, eu preciso ver quem é a voz. E de repente, para minha surpresa, o pastor pediu para levantar e eu não sei que mundo eu estava, a jovem levantou e a voz estava olhando para mim sorrindo. E aí eu congelei. Foi lindo, irmãos. E eu fiquei maravilhado e hoje eu sou casado com ela. Namorei,
noivei e casei em 7 meses com a Josi Rutz. E hoje nós servimos a Jesus, vivemos o ministério e estamos adorando a Deus juntos. Foi uma experiência linda, alcançada na obra do Senhor, na casa do Senhor, não precisando ceder às coisas deste mundo. Casei com a irmã Josi e para nós resumirmos um pouco a história, eu e a irmã Josi, então, fomos convidados a assumir o departamento de jovens. Nós assumimos o departamento de jovens, aquela liderança foi para o campo missionário, e eu, sabendo da minha chamada, eu pensei, não, Deus, eu vou abençoar essa missionária, porque eu sei que eles ganham salário e às vezes não conseguem comprar alguma coisa diferente, e aquela missionária, ela gostava de chocolate. Então eu falei para minha esposa, nós vamos, toda vez que for visitar eles, nós vamos levar uma caixa de bombom de sabor diferente, mas daquela que eu e você gostamos, não daquela que é mais baratinha. Porque sempre quando é para os outros, a gente pega a roupa mais furada, o calçado mais gasto, enfim, sempre o mais econômico. Mas não faça isso. Faça aquilo que Deus propositou no teu coração, porque a semente de Deus, quando você planta, você colhe em abundância. Se você quer colher bênção, semeie bênção. E aí, eu e a irmã Josi, nós levávamos na casa dos missionários, quando nós íamos lá, uma caixa de chocolate, sempre diferente para abençoar eles. Guarde isso. Nós levávamos chocolate para a esposa do missionário. Passou-se o tempo, eu e a irmã Josi fomos para a obra missionária, assumimos uma congregação chamada Faxinal dos Carvalhos, que tinha um ponto de culto chamado Cachorro Sentado. Tentem imaginar o que era aquilo. Então, nós íamos toda semana fazer culto no Faxinal dos Carvalhos e na congregação do Cachorro Sentado. E nós íamos lá e fazíamos o culto. Lá tinha 4 adolescentes. E eu lembro... É uma lembrança que gravou muito no meu coração. Talvez eles vão assistir depois isso. E eu me lembro do dia que estava chovendo muito e eu pensei, meu Deus, ninguém vai no culto, mas mesmo assim eu tenho um chamado, eu vou para o culto. Fui procurar o guarda-chuva, é diferente daqui de Joinville, lá para o meio oeste, quando chove você não sai de casa. Dificilmente você sai de carro. Então eu não tinha um guarda-chuva, o que tinha estava com a irmã Josi, que estava no trabalho na cidade ainda. Então... eu peguei uma lona que eu tinha, cobri minha cabeça e fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, tinha os 4 adolescentes encharcados na porta da igreja esperando para o culto. Quando está friozinho e quando está uma garoinha, você sente a vontade de ficar em casa assistindo a Netflix? Não, eu fico assistindo o culto online agora, pastor Cássio, fico em casa. E aqueles 4 adolescentes me surpreenderam. Foi um culto maravilhoso, 4 adolescentes. Depois nós voltamos todos juntos embaixo daquela lona, eu fui deixando cada um na sua casa, depois fui para a minha casa. Uma lembrança maravilhosa. Saindo dali, do Faxinal dos Carvalhos, nós assumimos uma congregação, um setor já, chamado Monte Carmelo, ainda na cidade de Fraiburgo, que de extensão era o maior, tinham 6 pontos de culto, foi uma experiência maravilhosa. 2 congregações, elas eram dentro de assentamentos do MST. Lá nós vivenciamos experiências bem difíceis pela situação que as pessoas viviam. Foi uma experiência que trouxe muita maturidade para o nosso ministério. Depois nós mudamos para uma cidade chamada Frei Rogério, onde tem uma das maiores colônias japonesas aqui no Brasil. Lá foram experiências novas. Eu lembro que quando eu cheguei lá, uma irmã que não tinha dom de profecias, ela chegou na porta da igreja e me entregou uma mensagem profética. Ela disse, aqui é a olaria do Senhor na tua vida. Até então, estava tudo mil maravilhas. E então, naquele dia, ela entregou essa mensagem e foi embora. Anos depois, eu perguntei para ela, falei para ela da mensagem, e ela disse que nem lembrava que tinha me entregue aquela mensagem. Mas Deus entregou e se cumpriu a mensagem. Lá nós tivemos um momento de experiência bem forte em nossas vidas, onde nós vivenciamos, por exemplo, nós tínhamos um golzinho chaleira, que Deus nos deu, aquele golzinho nós chamamos, eu com a irmã Josi, de golzinho missionário. Nós chegamos a carregar 11 pessoas naquele culto, para levar para o culto, às vezes, dependendo da localidade, porque não tinha como se locomover. Não faço, e não façam isso em casa, tá? Ou no seu carro. Tá? Mas eu não faço mais, tá? Não faço mais. Antes que alguém me prenda. Então, o chaleirinha trancou o motor, e eu tenho um sogro que é mecânico. E eu pedi para ele lá olhar o motor, ele
tentou fazer o motor funcionar e realmente estava trancado o motor, não funcionava mais. Então, eu não tinha como consertar, deixei lá. Meu sogro também não tinha como ajudar, ficou lá o carro. E nós andávamos de moto, para cima e para baixo. A irmã Josi ficou grávida. A nossa casa foi roubada 2 vezes. Nós tivemos essa experiência horrível. E a pessoa, ela era bem ousada. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é um testemunho para um outro momento. Financeiramente, nós estávamos limitados. A irmã Josi teve o nosso filho, e o nosso filho contraiu uma infecção hospitalar, e aí, então, veio a óbito. Essa foi a primeira vez que eu discuti com Deus. No campo missionário, eu precisava consolar a minha esposa, mas eu estava inconsolável. Eu gritei com Deus, eu discuti com Deus, eu questionei Deus, porque eu vi Deus curar através da minha oração. Eu vi Deus operar milagre através das minhas orações. Financeiramente, eu orei por várias pessoas e Deus fez milagres financeiros. Eu orei pelo carro de um ímpio, que o motor tinha fervido e Deus fez funcionar o motor de volta e o meu carro estava com o motor trancado. Eu vi isso acontecer, irmãos. Uma pessoa que não era crente naquela época, e eu orei pelo motor e Deus fez funcionar o motor de volta. Na hora, ele bateu, o carro funcionou. Eu vi isso acontecer. E agora nós passávamos por isso. Então eu discuti muito com Deus. Nós estávamos com o ânimo abalado. E eu lembro que no dia que nós fomos sepultar o nosso filho, o pastor presidente pediu se eu tinha alguma palavra para dizer, e eu disse, Deus deu e Deus levou. E aí eu não consegui falar mais nada. E a minha esposa, que até então só chorava, tirou o lenço da boca e disse, bendito seja o nome do Senhor. Para quem ainda não teve um filho, talvez possa parecer uma experiência que marca a vida do outro. Mas dar glória a Deus no meio da aprovação não é uma coisa tão fácil quanto parece no testemunho dos outros. É um nó que não desce aqui. Então nós estávamos com o ânimo abalado e nós fomos transferidos para uma cidade chamada Abdom Batista. Quando nós estávamos a caminho da cidade de Abdom Batista, tinha uma estrada de chão, inclusive foi o último município no estado de Santa Catarina a receber acesso asfaltado, e nós tivemos que rodar mais de 22 quilômetros. Esse é o acesso mais perto para uma outra cidade. Acesso para o hospital era 42 quilômetros de estrada de chão. Então nós estávamos na estrada e a irmã Josi disse, olha, se nós tiver que rodar mais 1 quilômetro no meio do mato, nós vamos entregar, não vamos mais para a obra. Quando ela terminou de falar, apareceu uma rua. E era só aquela rua, a cidade. E então, nós chegamos lá e assumimos o desafio da cidade de Abdom Batista. Era uma igreja que estava com um ânimo abalado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas foi um momento bem difícil quando nós chegamos lá. E aí a mudança veio num caminhão aberto, um Perkins. E o caminhão, eu parei para conversar com uma pessoa, o caminhão foi à frente. Quando nós chegamos perto do caminhão, que eu vi de longe, ele estava juntando a mudança que tinha acabado de cair. Ele estava juntando para colocar de volta a mudança, assim. Foi maravilhoso. E aí, chegamos lá. Quando o caminhão chegou para descarregar a mudança, o pastor presidente que estava lá, ele foi lá para nos recepcionar. E aí ele já estava indo embora. Aí ele disse, entrou no carro e saiu do carro e voltou. E disse, pastor Cássio, esse aqui, e eu estava com uma barra de chocolate na mão, ele disse, esse chocolate é para a esposa do missionário, e entregou. Lembra que eu disse para vocês lembrar sobre o chocolate da esposa do missionário? Quando ele entregou, os meus olhos encheram de lágrima, e eu não falei nada para ele, eu virei para a irmã Josi, entrei dentro de casa e disse, isso aqui é para a esposa do missionário. Eu entendi naquele pequeno gesto que Deus estava dizendo, você cuidou do meu, agora eu vou cuidar de você. Lembra que eu estava com o motor do carro trancado? Nós guinchamos o carro por 20 quilômetros até levar na mecânica, na oficina. Quando chegou na oficina, um amigo nosso, ele disse que ia me ajudar a trocar de carro, porque eu precisava ir para outra cidade, então ele ia vender o meu carro para comprar um outro carro para me ajudar, para mim ir para a obra missionária com outro carro que andasse. O mecânico foi lá para fazer a manutenção no carro e por sei lá que raiz bateu na chave e o carro funcionou.
O Gol funcionou de novo. E não precisou fazer nada. Aí trocou o óleo e entregamos na concessionária. E daí já saí com outro carro, já cheguei na cidade de Abdon Batista com um carro que dava para nós seguirmos a viagem. Então, Deus devolveu o carro. Nós fomos para uma cidade que estávamos com um ânimo abalado. Ali Deus foi nos renovando. Nós começamos o discipulado, falando de Jesus para crianças, para jovens. E nós chegamos em um momento onde tinha discipulado que nós fazíamos numa casa, que as pessoas não comportavam mais na casa, nós fazíamos no jardim da casa. 35 pessoas, que eles trabalhavam na agricultura, tomavam banho e antes da janta eles iam para o discipulado. 35 não crentes, que iam lá ouvir a palavra de Deus no jardim da casa, sob o sereno da noite. Deus foi transformando e foi fazendo milagres, operando grandes prodígios, até que chegou um dia que a irmã Josi passou mal. E o meu coração já apertou de novo. Porque quando toca na gente, a gente vai embora, vai trabalhando. Mas quando acontece com aqueles que a gente ama, a gente já fica preocupado. Então a irmã Josi e eu fomos no médico, e o médico solicitou um ultrassom. Então o médico, na hora que nós estávamos na sala, ele disse: parabéns, mamãe, você está grávida. Já foi um impacto tremendo. E ele disse: de gêmeos. Nós ficamos 30 minutos sem conseguir falar. Nós saímos do médico, fomos até uma padaria eu tinha dinheiro para comprar um pastel. E como eu sei que ela gosta de pastel de frango, eu comprei o pastel de frango, dividi o pastelzinho no meio, e a nossa avó saiu para orar e agradecer o alimento. E aí você vai dizer o que para Deus diante de todas as provações e circunstâncias que você passa? O que eu e você temos para reclamar diante das provações que eu e você passamos? Como nós vamos lamentar as oportunidades que Deus está nos dando de ver o seu sobrenatural e nós nos queixamos diante dessas oportunidades? Porque nós temos medo de esperar o tempo de Deus, nós temos ansiedade de esperar a providência de Deus no seu momento. Nasceu Isaac e Natan, a cidade de Abdon Batista cresceu com a igreja, foi emancipada, virou um campo sede. Nós tivemos a alegria de entregar para um pastor presidente, aquilo que era uma congregação, virou um campo sede, nós entregamos e mudamos para Anita Garibaldi. Ficamos 3 meses em Anita Garibaldi e o pastor Cássio veio congregar na congregação Cabine de Som. Se você esperava que eu fosse dizer sede, por coincidência ela está na sede, mas eu vim congregar na congregação Cabine de Som. Em outubro, faz 10 anos que eu congrego ali, naquela congregaçãozinha ali. E quando eu era adolescente, Deus tinha falado que eu tinha um grande chamado, mas eu aprendi logo cedo que um grande chamado é onde Deus te colocou para fazer aquilo que Deus te chamou. Então eu nunca fui uma pessoa assim, ingrata diante das oportunidades que Deus me deu, ou querendo galgar esse ou aquele posto. Sempre fui fiel a Deus naquilo que Deus me colocou as mãos para fazer. Mas teve um dia dentro dessa cabine de som que eu me perguntei se Deus tinha se esquecido da minha chamada, se Deus tinha esquecido do meu propósito, do propósito dele, porque era um culto de batismo e eu estava vendo as pessoas chegarem ali, os pastores apresentarem as suas ovelhinhas ali, eu perguntando para Deus: Deus, e as minhas ovelhinhas? Eu estou aqui, na cabine de som, e o meu chamado, Deus? Então chegou um rapaz, me entregou um CD para cantar ali, conversou comigo, saiu e voltou para o banco. Aí o pastor chamou um irmão para cantar e subiu. Aquele irmão trouxe um outro cego. Aquele irmão que me entregou o CD trouxe um outro irmão cego para cantar, deixou o irmão ali, e o irmão que é cego cantou. Depois que ele desceu, o culto continuou e eles foram os dois até lá na cabine de som. E aquele irmão que é cego, ele disse: quem é o Cássio? E eu me apresentei, mas não com muita atenção, porque eu estava concentrado no culto. E ele disse assim: eu vim aqui dizer para você. E ele tocou no peito assim e disse: eu vejo você. O cego disse para mim: eu vejo você. Mas não foi ele que disse para mim. Foi aquele que me chamou. Ele disse: eu vejo você.
Essa noite você veio aqui pensando que você era mais um no meio dessa multidão de pessoas que estão aqui dentro. Você veio pensando que você ia entrar e ia sair. Anônimo. Deus quer dizer para você, eu vejo você. Eu estou te vendo. E com isso, eu comecei a perceber a grandeza de Deus e ver que Deus, Ele tocou em minha vida de uma maneira tão maravilhosa, que hoje a minha congregação, Ele rompe as barreiras do continente e vai para o outro lado do mundo falar da palavra de Deus através das transmissões que nós cuidamos. Eu e esse exército que me ajuda. E eu tenho palavras para ser ingrato a Deus diante daquilo que Ele fez por mim. Tenho palavras para ser mal agradecido diante do propósito que Ele tem sobre a minha vida. Com isso eu quero ler um texto breve. Eu sei que está bem extinguido o horário, mas eu preciso falar para você. 1 Samuel, capítulo 22, diz assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, e os que tinham dívida, e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Quem aqui não tem problema na vida? Eu tenho, todos nós temos. Mas Davi, além de ter os seus problemas, ele ainda estava sendo perseguido pelo próprio rei, por ciúmes de ele ter sido colocado, chamado para substituir ele no reinado. E como se não bastasse os problemas dele, quase 400 homens se reuniram com ele. Não foi ele que convidou. Agora você imagine, 400 homens que são brigões, devedores, pessoas de má índole. Como você chama um grupo de pessoas assim? É uma gangue. É uma guerrilha, sei lá. Davi, sem querer, juntou uma gangue em volta dele. E com o passar dos dias, Davi transformou essa gangue em uma tropa de elite para servir a Deus. Como que o Senhor prova isso? Em 2 Samuel, capítulo 23, e verso 8 e 38, a Bíblia relata ali 37 nomes dos principais guerreiros do grupo de Davi, quando rei já. E esses homens vieram lá da caverna de Adulão. Homens que a sociedade desenganou, mas que Deus colocou alguém com autoridade para investir neles e transformar eles em pessoas de bem. Se você pensa que eu e você não temos mais nada para fazer com respeito à obra de Deus, naquele dia, Deus pegou um homem chamado Davi e transformou um encrenqueiro em alguém que conseguiu derrotar 800 homens em um dia. Daquela caverna saiu um homem que enfrentou o exército dos filisteus, sozinho, e lutou tanto naquele dia, de forma que a espada grudou na sua mão, e ele não tinha força para soltar a espada, de tanto que ele lutou. Não foi o bastante. No meio de um campo de lentilha, daquela caverna saiu outro homem, que enquanto o povo fugia, ele ia de encontro ao exército dos filisteus, e lutou e prosperou contra o exército dos filisteus no meio de um campo de lentilha. E aí você pergunta, o que mais Deus pode fazer comigo? Se Deus fez isso com uma pessoa que era encrenqueira, que tinha problemas, estava lá, Deus deu um jeito e transformou a vida dessa pessoa, o que Deus não pode fazer pela minha e pela tua vida? O que Deus pode fazer comigo e com você? Com aquele que atravessa a rua e não é visto por ninguém, e eu e você podemos falar algo para aquela pessoa e ver a transformação na vida. Talvez você possa dizer, mas pastor, eu não sou chamado, eu não tenho uma chamada. Quem conheceu Davi antes dele ser ordenado? Quem conhecia Davi? Quem sabia sequer o nome daquele menino ruivo? Antes dele ser ungido rei, quem sabia quem era ele? Aqueles que citam o versículo, já encontrei um amado, o segundo meu coração, meu servo Davi.
Mas no texto que antecede, quando é apresentado um substituto a Saul, não fala Davi. Fala um homem segundo o meu coração. Como que o senhor prova isso? Além do texto bíblico, o próprio Samuel não sabia quem era Davi. Porque quando ele chegou para ungir Davi, ele teve que apresentar todos os filhos. Jessé apresentou todos os filhos. E onde que estava Davi quando Deus já tinha um compromisso com ele? Apacentando ovelha. Já estava lá apacentando ovelha. Depois da unção, depois da perseguição é que veio o reinado. E eu te pergunto, por que Davi, como Davi se encontrava? Por que ele estava sozinho? Davi estava sozinho lá, apacentando as ovelhas? Não, Deus já estava com ele lá, porque Deus já sabia quem era ele. E eu pergunto para você, nessa noite, por que continuar seguindo sozinho? Melhor dizendo, por que você pensa que você está sozinho? Ou por que você pensa que você palmilhou a tua vida até aqui sozinho e só daqui em diante que Deus vai caminhar com você? Eu me alegrei tanto quando eu li um texto que está em João, capítulo 15, e o verso 16 que diz: eu vos escolhi e vos nomeei, quando ele se dirigiu aos seus discípulos. E no capítulo 20, o verso 20 e 21, ele fala: assim como o Pai me enviou, envio vocês também. No capítulo 15 ainda, no capítulo 17, no verso 20, ele diz: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. O verso 20 está falando de quem nesse exato momento? De você e de mim. Se você pensa, o pastor nunca tem tempo de orar por mim, o pregador nunca pode parar depois da mensagem e orar por mim, o próprio Jesus orou por você. Se você acha que ninguém lembrava de você, assim como alguém lembrou de mim em oração, eu quero te falar, o próprio Jesus lembrou de você. E disse que ele não pedia somente pelos discípulos, mas por todos quantos viessem a crer através das mensagens da palavra que fossem pregadas através daqueles. Ou seja, essa mensagem chegou a mim e a você, então Cristo estava orando por mim e para você, mas não bastante por orar, mas para que eles fossem um, como o Pai está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você é alvo da oração de Cristo para que todos testemunhem a grandeza de Deus na sua vida. Então por que continuar sozinho, irmão? Por que eu e você vamos continuar sozinhos se o próprio Jesus quer andar comigo e com você? Nós ouvimos durante os hinos aqui uma ministração linda que o Misael falou, que o Consolador está conosco, que Jesus partiu para a eternidade, para a glória, mas para enviar o Consolador para mim e a você. Por que eu e você somos tão ingratos diante de tudo isso, se Ele está conosco agora? A nossa vida não é só vitória. E Deus dá sobre nós, por isso eu perguntei sobre o Espírito Santo, Deus dá sobre nós o seu Espírito Santo, a sua unção, a sua graça, o seu batismo. Os dons espirituais estão aí para mim e você buscarmos e contemplarmos a edificação da igreja por esses testemunhos. Quando eu ouvi os louvores e as pregações aqui, eu pude me lembrar de uma maneira como as coisas acontecem na casa de Deus. O que eu e você estamos fazendo aqui na casa de Deus? Por que eu e você estamos aqui? Porque estou solteiro, estou em busca de alguém? Porque fui obrigado a vir, porque estava na escala da banda, então eu fui obrigado a ir. Porque eu sou o líder, porque eu sou o pastor. Então eu sou obrigado a ir na igreja, foi por isso que você veio? Então você não veio para prestar culto a Deus? Porque quando a banda louva, quando o conjunto louva, ela está contribuindo para a igreja chegar até Deus no seu louvor. Mas quando o pregador ministra, o líder ministra, ele está conduzindo a mensagem de Deus ao teu coração.
Se eu e você viemos fazer qualquer outra coisa que não seja adoração, ministração, sinceridade e oferta voluntária diante de Deus, eu e você estamos perdendo o propósito pelo qual nós recebemos a unção do seu Espírito Santo. Perdemos a razão pela qual eu e você viemos até a casa de Deus. Quando eu orava no campo missionário, dizendo para Deus me inspirar para pregar a sua mensagem, a primeira coisa que eu pedia a Deus era que Deus salvasse almas. Não pedia o aplauso e às vezes até ficava preocupado humanamente com o feedback que a igreja poderia dar. Mas Deus acalentava o meu coração dizendo que aquilo que deveria ser ministrado tinha que ser dito independente da circunstância. Você está preparado para receber a mensagem de Deus nesta noite? Porque todos os cultos Deus fala. Se você sair daqui e dizer para você mesmo, ou para quem estiver perto de você, hoje Deus não falou, é porque você não o ouviu, é porque eu não o ouvi, mas Deus falou. Deus já falou comigo, quando eu dobrei o joelho para chegar aqui. Enquanto eu orava junto com os meus 2 filhos, eu ouvi a oração deles e vi o quanto Deus tinha sido bom comigo. Quando eu ouvi os louvores, Deus confirmando a ministração que tinha para hoje, eu entendi o quanto Deus estava sendo maravilhoso conosco. E hoje eu quero dizer e fazer essa pergunta para você: por que continuar sozinho? Você não precisa seguir sozinho. Você nunca esteve sozinho. Fique de pé nessa noite, querido. Você nunca esteve sozinho. Você nunca andou sozinho. E como um gesto de sinceridade diante de Deus, assim como o dia que eu me entreguei a Jesus, eu voluntariamente saí do meu banco e fui até a frente da igreja. Eu quero convidar você, se nesta noite você chegou aqui e ainda não tinha compreendido que Cristo estava com você e que você precisa o confessar como seu Salvador e Senhor, voluntariamente, sem pressão, eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui à frente, mas só se você quiser sentir Cristo em sua vida. Se você estava afastado dos caminhos de Deus, como um dia eu estive também, e você quer reconciliar com Jesus, voluntariamente, e porque você realmente deseja ter uma vida transformada. Jesus não é um souvenir. Ele é o Salvador. E Ele quer ser o nosso Senhor. E se você quer aceitar a Jesus ou reconciliar com Jesus, então venha até a frente e nós estaremos orando com você. Outro sim. Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, e você quer receber o batismo no Espírito Santo, se você quer, não venha à frente pela pressão psicológica, não venha à frente por uma mensagem que constrangeu você apenas no campo racional. Se você quer o batismo no Espírito Santo, venha aqui à frente, eu quero orar com você. Se você falava em línguas estranhas, e já faz um tempo que você parou de falar em línguas, que você até mesmo acha que nunca mais vai voltar a ter intimidade com o Espírito Santo, eu quero convidar você para vir aqui à frente. E você deve estar se perguntando agora: pastor, isso é constrangedor. Se eu for até a frente agora, as pessoas vão pensar que eu pequei, vão pensar que eu fiz algo de errado e por isso o Espírito Santo se afastou de mim. Quando chegar diante de Cristo na eternidade, eu quero fazer uma pergunta para você. Você vai olhar para o lado? E vai se importar com quem está do lado ou não? Porque a história de quem que vai ser colocada diante de você? Não vai ser a história do outro. Nós temos que parar de olhar para o lado e pensar o que vão pensar de mim, e começar a entender o que Deus quer de mim. E começar a entender o propósito de Deus para a minha vida. Nós só iremos testemunhar o sobrenatural quando nós dissermos: Deus, é o meu compromisso contigo. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, deixa eu me lembrar a referência do versículo que diz, 1 Coríntios
capítulo 12, verso 7, que o Espírito Santo é dado a cada um para aquilo que for útil. O que você está fazendo com o presente que Deus te deu? Quando você dá um presente para alguém, você dá aquele presente com o anseio que aquela pessoa vai desfrutar daquele presente. Você dá um calçado, você dá uma blusa, um tênis, você dá uma calça, um objeto para colocar no cabelo, um óculos, um telefone. E aí você chega na casa daquela pessoa, está lá aquele objeto todo empoeirado. Qual é a sensação que você tem? Que não foi útil, que não está sendo útil, que não serve de nada. Então eu te pergunto, por que é que você clamou e foi cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo? Por que é que eu e você clamamos pelos dons espirituais, Deus derrama os seus dons espirituais e eu e você colocamos em uma estante para ser souvenir e criar pó? Foi para você se sentir bem que você queria o batismo no Espírito Santo? Foi para você chorar e sentir a alegria que você clamou pelo batismo no Espírito Santo? A Bíblia diz que os discípulos ficaram em Jerusalém aguardando para quê? Para serem revestidos de autoridade e poder, para fazer o que depois? Para ser testemunha até os confins da terra. Não foi para ter um souvenir na estante, não foi para guardar de bonito ou ser um broche na sua farda. Deus deu o seu Espírito Santo para que fossem testemunhas fiéis. E eu convido você, se você deseja ser renovado, cheio do Espírito Santo, vem aqui à frente, eu quero orar com você. E nós já vamos orar, irmãos. Eu não vou tomar o teu tempo, porque eu não quero te constranger. Eu quero que você reconheça que Deus quer te usar. Deus tem uma chama ardendo no teu coração, e Ele quer derramar mais e mais, e encher você mais e mais. Pastores, irmãos, nós temos aqui 3 pessoas. Glória a Deus. E eu quero convidar você a orar por eles aqui agora. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estão estas pessoas, esses jovens que vieram à frente, Senhor, reconhecendo a sua necessidade, Senhor, de autoridade, de perdão, de transformação, de serem moldados e cheios da sua unção e da sua graça, para serem cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, os dons espirituais derramados sobre a sua vida, para terem a sua vida renovada, moldada, transformada, e que possam anunciar o Teu reino e as boas novas a várias pessoas, para serem testemunhas fiéis da Tua palavra de salvação, para falarem a palavra de salvação, para serem a chama acesa nesta geração. Pai, que o Senhor venha trazer sobre a vida deles um renovo, e enchê-los do Seu poder e da Sua graça, e eles possam ser vivos na Tua casa, vivos além das paredes da igreja, vivos espiritualmente e cheios da Sua unção, e possam ministrar com autoridade, e edificar vidas, e terem vidas salvas, transformadas, libertas, e os milagres operem na vida deles, e através da vida deles. Em nome de Jesus eu te peço também por aquele que não pôde estar na Tua casa, mas está ouvindo este culto, ou irá ouvir esta ministração em algum lugar, que o Senhor possa vir ao encontro deles e enchê-los da Tua graça e da Tua unção, do Teu Espírito Santo e da Tua autoridade, e eles possam, Senhor, ser tochas acesas para ministrar sobre a Tua salvação, em nome de Jesus. Amém e amém.